nossa entrevistada hoje é a presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho do Rio Grande do Norte, a juíza do trabalho, Rita Manzarra. Vamos falar sobre o projeto de terceirização e o plano de proteção ao emprego lançado pelo governo federal. Doutora Rita, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Doutora Rita, ontem ocorreu aqui em Natal, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública sobre o projeto de terceirização. E a chamada Carta de Natal foi contrária a esse projeto. A senhora coaduna, concorda com esse entendimento e por quê? Essa audiência foi de extrema importância. O senador Paulo Paim, que ele é o relator do projeto no Senado atualmente, ele vem percorrendo todo o país, visitando as Assembleias Legislativas e propondo o debate sobre o tema. A Associação de Magistrados, tanto aqui a nossa local do Rio Grande do Norte quanto a Associação Nacional, manifesta posição contrária a esse projeto de lei. Porque esse projeto de lei, como é que funciona hoje em dia a terceirização? Ela é admitida em hipóteses restritas, só naquilo que a gente chama de atividade meio, que é a atividade de suporte da empresa, ou seja, aquela atividade fim, aquela para a qual a empresa existe, a atividade principal da empresa, hoje em dia não é permitido terceirizar. E esse projeto vem ampliar a possibilidade de terceirização, ou seja, a possibilidade de você terceirizar uma empresa toda. Você ter uma empresa só com terceirizado, sem nenhum contratado diretamente. Esse é o grande ponto mais divergente do projeto. E que realmente as centrais sindicais, em sua grande maioria, e as associações do Ministério Público do Trabalho e a da magistratura se posicionam contrário. Porque a terceirização, ela permite o que a gente chama de precarização do trabalho. E o que é isso? Ela paga salários muito menores. Hoje nós temos os dados de que os trabalhadores terceirizados, eles recebem 27% a menos do que os contratados diretamente. O índice de rotatividade é muito grande. Nós temos 64% de rotatividade se comparado a 33% dos contratados diretamente. E os acidentes de trabalho também são muito maiores, porque a lógica da terceirização é redução de custos, principal. Otimizar lucros e reduzir custos. Então, se você reduz custos, não sobra dinheiro para você investir em medidas protetivas, em treinamento, capacitação dos trabalhadores. Por isso que a cada 5 acidentes com morte, 4 são de terceirizados. Agora, doutora Rita, o trabalhador terceirizado, ele tem direito aos mesmos direitos do trabalhador seletista? Como é que ocorre isso? E a senhora já se deparou com situações dessa enquanto magistrada? Infelizmente, processos de terceirizados é a nossa pauta diária. Então, assim, eu fico extremamente preocupada com essa ampliação da terceirização, porque eles têm os mesmos direitos, em parte. Eles têm o direito a receber o salário, 13º e férias, isso igual. Só que eles já recebem um patamar salarial muito mais baixo. E não têm direito àquelas grandes vantagens que se consegue através de negociações coletivas dos sindicatos, porque o sindicato deles não é o da atividade da empresa. Então, isso já é um prejuízo muito grande. Esses grandes benefícios que se conseguem, os reajustes e a própria barganha com o empregador, que os sindicatos ajudam nisso, os terceirizados, eles são carentes com relação a isso, porque o sindicato deles não tem essa força que tem das atividades preponderantes da empresa. Então, realmente é um quadro alarmante, porque o número de processos hoje, se admitindo restritivamente, já é imenso. 40% dos processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho, eles versam sobre terceirização. Então, se ampliar, a gente teme pela quantidade de processos que isso vai virar, né? Porque isso vai virar tudo processo. A senhora traça um quadro, sem dúvida, preocupante. Agora, um quadro que é bom a gente lembrar, esse projeto já passou pela Câmara dos Deputados. Isso. Está agora no Senado Federal. Que tipo de articulação a Associação dos Magistrados, junto com entidades sindicais, está promovendo, está fazendo a como modificar esse projeto ou apresentar uma nova proposta? Esse projeto, ele foi ressuscitado aí na Câmara, nessa gestão de Eduardo Cunha, ele foi aprovado já e agora está no Senado. Nós estamos trabalhando pela própria rejeição do projeto. Agora, com certeza, dependendo do contexto, inúmeras outras alternativas nós tentaremos propor, como tentamos na Câmara, excluir pelo menos essa terceirização da atividade fim, né? Então, algumas manobras nesse sentido serão trabalhadas, né? Há uma mobilização muito intensa, as centrais sindicais, elas tentam realmente se fazer presentes lá, os magistrados do trabalho através de sua associação e os procuradores do trabalho também, preocupados justamente com esse retrocesso social que se avizinha.
tem se mobilizado. Então a intenção realmente é prosseguir nesse trabalho, conversar com os senadores e assim, essa posição do relator do projeto é muito importante também, porque no final da carta de Natal você vê que ele próprio externou a sua posição de preocupação e contrária à aprovação desse projeto nos termos em que ele se encontra. Então eu acredito que a principal trabalho é a rejeição do PL, que era o PL 4330, ficou tão famoso, né, na mídia, e que agora ganha outro número, que é o 30 de 2015. Então a estratégia é essa, tentar rejeitar na sua integralidade. Doutora Rita, outro projeto e também sobre o qual a Associação dos Magistrados já emitiu uma nota é sobre o plano de proteção ao emprego. O plano que foi lançado pelo governo federal em forma de medida provisória e agora também é alvo de grandes debates. Por que a associação é contrária? Nós externamos uma preocupação. Claro, um momento de crise a gente vivencia, é inegável. Mas a associação ela vê com muita cautela toda a flexibilização de direitos trabalhistas, né? E ultimamente a gente tem visto vários projetos nesse sentido. Então o que a gente se preocupa é que realmente esse plano não seja utilizado de uma forma deturpada, desvirtuada, que as empresas, por má gestão, venham aderir a esse programa, porque ele permite a redução de jornada com a redução de salário. Não é nenhuma novidade. A nossa própria Constituição permite, mediante a negociação coletiva, ou seja, a participação dos sindicatos. Então, nós estamos acompanhando esse modelo dessa flexibilização com cautela, justamente para que isso não vire e não acabe sobrando para o lado mais fraco da relação, que é o trabalhador. Então, assim, é uma medida de crise e, por ser uma medida de crise, o que a associação espera é que ele seja encarado com essa transitoriedade necessária por um momento e que também seja bem fiscalizado o seu cumprimento, que os sindicatos cumpram o seu papel para que não se valham dele empresas que apenas são mal geridas, né? Que não é essa a intenção, né? Que beneficiar todo mundo. Há um grupo restrito e a gente espera que haja realmente essa fiscalização por parte dos próprios sindicatos na defesa dos trabalhadores. Agora, doutora Rita, a gente sabe que a fiscalização ela é frágil até porque ela é insuficiente para a quantidade de trabalhadores, de empresas que temos hoje no país. Não é arriscar demais colocar um plano de proteção ao emprego e confiar em uma fiscalização que hoje, sem esse plano, já é frágil? Concordo plenamente com você, por isso que a associação vê com tantas reservas esse plano, né? E a esperança de que realmente seja algo transitório para esse momento pontual que a gente vive, que claro, tem toda a esperança de que vai melhorar e realmente que os requisitos que estão ali observados, você vê que ele é uma medida que só vai poder ser utilizado pela empresa se ela passar pela questão dos bancos de horas, as férias coletivas, é uma medida extrema. E o nosso medo, o medo da nossa associação é que vire regra. E é isso que não pode. E infelizmente a gente vai ter que apelar para essa fiscalização e torcer para que os sindicatos e também o Ministério do Trabalho façam a sua parte. Alguns críticos desse plano de proteção ao emprego, eles chegam a dizer o seguinte, que o plano contempla quem perdeu o emprego, aquelas indústrias que não conseguiram manter os empregos. Por outro lado, o plano não contempla, não agracia aquelas indústrias que se esforçaram para manter o emprego. Como é que a senhora avalia essa outra versão, essa crítica sob uma outra ótica de especialistas? Exatamente, ainda tem essa crítica de que não atenderia a quem seria mais justo atender, né? E ainda tem a crítica daqueles que se entendem fora de beneficiários, o terceiro setor. Então, realmente o próprio plano, ele é recheado de críticas. As próprias centrais sindicais não se entendem. A gente tem uma parte das centrais concordando com ele e outras discordando. O que nos preocupa sempre é essa lógica, é melhor isso do que nada, né? Porque se a gente se pautar por isso, nós não conseguimos e não teríamos conseguido as conquistas e os avanços trabalhistas que conseguimos até hoje. Então, essa lógica do nivelar por baixo é sempre muito preocupante. Então, a gente, mesmo a questão da terceirização, é melhor isso do que perder emprego. O que a gente tem que trabalhar é por um trabalho digno, não por qualquer trabalho. E é isso que a gente busca e é isso que a gente acredita. E por isso essa preocupação e essa reserva toda também com esse plano de emprego. E eu queria agora uma visão geral da senhora, uma análise sobre a questão da flexibilização do salário. A gente sabe que está previsto na Constituição, o trabalhador não pode ter o seu salário reduzido, mas são criadas agora aberturas para essa flexibilização do trabalho. A senhora não teme que esse tipo de abertura criada, sob a forma de transitoriedade, pode abrir uma verdadeira porta, escancarar esse direito que o trabalhador tinha como assegurado pela Constituição? Temo,
muito. E a gente fala que estamos vivendo uma época de desmonte do direito do trabalho. A quantidade de projetos, não são só os aprovados, os que tramitam no Poder Legislativo, que vem com essa intenção de diminuir os direitos dos trabalhadores, de flexibilizar sobre essa justificativa de que vai ser melhor para a economia, o crescimento vai vir se fizer isso, nos preocupa bastante. Eu acredito que existem outras medidas, né, de contenção. A questão tributária precisa ser bem analisada. Nosso país merece realmente uma revisão, uma reforma tributária justa, porque ir para o lado do trabalhador é sempre mais fácil, mas não é o mais justo. E essa diminuição de salário num país que o patamar salarial já é tão baixo é mais preocupante ainda. Esse modelo do plano de emprego é uma cópia de algo que funcionou na Alemanha. Só que na Alemanha eu acredito que nós tenhamos muito mais exemplos para trazer para cá que não trazemos. A gente só traz exemplos desse tipo, que talvez lá que com certeza lá é uma situação totalmente distinta da nossa, né, que não tem nem mesmo um salário mínimo como o nosso. Então você estipular redução salarial num contexto como esse que a gente vive é algo absolutamente preocupante. Para nós, operadores do direito do trabalho, então, é desesperador. Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, Luísa Rita Manzar, muito obrigada por sua entrevista aqui na RN Acontece. Eu que agradeço. Obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Boa tarde para você.